Boa noite para todo mundo, né? Todos e todes, né? Agora, é isso aí, é o correto. Então, nós estamos aqui, né, em mais um encontro, mais uma sessão do nosso Encontros de Formação 2021. Fizemos um primeiro, né, uma primeira versão, nós tivemos lá em 2020, no segundo semestre, e agora, né, esse segundo momento, nós já recebemos a professora Yara, né, tem 15 dias, e foi muito bom, né, e agora nós estamos recebendo, né, aqui a professora Elisa De Filipe, né? Elisa, ela é mestre em ensino de História pela UERJ, né? Pelo Prof. História Núcleo da UERJ, e ela agora é doutoranda, né, no programa de pós-graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. A Elisa é professora de História do SEAT e do PH, né, e é autora de material didático dos anos iniciais. E, além disso tudo, ela também faz parte do movimento social Escrevivendo a Liberdade. A Elisa, ela atendeu, né, prontamente o nosso convite, gentilmente, para estar aqui falando com os nossos bolsistas de PIBID, da residência pedagógica, né, do PIBID de História e também do PIBID de Pedagogia. Né? O objetivo desse encontro... E Né? também tem alunos, né, da graduação, da Sim, sim. pós-graduação, Perfeito. de pedagogia, de educação. Tá vendo? Ampla divulgação, hein, José? Divulgação, exatamente. Temos também alunos de graduação, né, de outras turmas, de pós, é isso. Está bem diversificado hoje o seu público, viu, Elisa? Que ótimo, né? Esses encontros estão ganhando assim uma ótima repercussão. Então, assim, a ideia é nós aproximarmos a universidade da escola, né, trazendo professores da educação básica, né, que tiveram suas pesquisas voltadas mesmo para a reflexão sobre o ambiente escolar e a partir da escola. Né? Então, Elisa, você nos deu aqui um título, né, para essa sua apresentação de hoje, a sua fala, né? Uso de linhas do tempo no ensino de história, reflexões sobre espaço biográfico, tempo vivido e periodização a partir da experiência de jovens adultos e adultos em privação de liberdade. Então, eu passo a palavra para você, Elisa, você fica muito à vontade, tá? Para falar aí com esse público. E depois nós vamos ter um momento também para conversa, né? Para as perguntas, né? Para interlocução. Obrigada, professora. Eu fiz uma apresentação de PowerPoint, Sim. mas eu não sei como é que eu faço. Eu te Quer habilitei. dizer, eu sei, tem que apertar o share screen, mas eu não sou host. Agora já te pus como co-host. Vê aí que você vai... Ah, tá. Isso, agora você vai poder... Isso, compartilhar. Estão vendo? Sim. Certo? Pois é, quando a professora Jussara falou comigo sobre participar aqui dessa fala, eu fiquei pensando entre fazer a minha dissertação, né, mostrar a minha dissertação, do que ela foi, né, e especificar uma parte dela. E aí, a gente conversando assim, a gente achou melhor, eu achei melhor, ela concordou, em ser uma parte da dissertação para não ser uma coisa assim, voada, desesperada e tal. Além disso, se fosse assim, só para a galera do prof, por exemplo, talvez fosse mais legal mostrar a minha dissertação, porque eu ia mostrar a construção dela, seria outra coisa. Mas como a gente está incluindo assim alunos de outras graduações, inclusive, e tal, então é sobre a minha prática docente, eu achei melhor focar, então, em uma parte da minha pesquisa, né? Então, é isso, eu estou focando numa parte, né? Meu nome é Elisa, eu fiz uma pequena apresentação, né? A professora Jussara já falou, então vocês já sabem, eu sou professora de História da Educação Básica, eu me formei pela UF há muito tempo, já nem sei mais quanto tempo, mas eu sou professora do ensino fundamental, é isso que eu gosto, assim, eu não gosto do ensino médio, eu já dei aula no pré-vestibular, mas já larguei também,
eu gosto de ensino fundamental. E eu dou aula há 16 anos, assim, um pouco mais do que 16 anos. Ao longo dessa trajetória, eu também comecei a elaborar material didático, né? Que é, a princípio, eu vou explicar melhor depois, né? A princípio era uma apostila de uso interno e depois ela foi vendida para uma editora. E aí ficou maior, assim. Mas o que eu acho importante disso é mais de entender por dentro de como funciona uma editora e tal. Eu também sou militante de educação popular, eu fazia parte de um movimento que chama Emancipa, e aí, por conta desse movimento, eu comecei a dar aula no DEGASE, que é o órgão responsável pelas unidades de medida, né, socioeducativa de internação, ou seja, para os adolescentes que vão cumprir medida por terem cometido ou serem acusados de cometer algum ato infracional. E eu comecei eu sou aluna ainda, né, porque eu sou doutorada, e eu comecei a pesquisar, muito estranho ainda falar que eu sou pesquisadora, mas no campo, né, do ensino de história da teoria, né. Quando eu comecei a pensar no que eu estudaria, até a professora Patrícia falou, né, lembrou, eu... só uma coisa, quanto tempo, professora? Porque sabe como é que é professor, né? Fala pra caramba. Olha, eu acho que assim, entre 40 e 50 minutos, uma hora, Não, por não, aí. menos. Tá bom, 40 minutos. É muito tempo falando, né? Para o pessoal também manter a concentração. E quando eu pensei, até a professora Patrícia falou, né? Eu ia pesquisar, não sei se ela lembra, porque também já é demais, mas eu ia pesquisar livro didático, né? Justamente por essa coisa de já ter pensado na construção por dentro da editora e tal. E eu até fiz uma pós e foi pensando nisso que eu fiz, mas quando eu cheguei para conversar com o meu orientador, que é o Luiz Resnick, eu falei para ele do livro didático, da minha proposta, ele falou, tudo bem, tá ótimo, justo, e ele é pesquisador de livro didático, então fechou. Só que eu falei, então tem outra coisa. Aí eu falei dos meus atravessamentos que eu estava passando ali, né, no ambiente da privação de liberdade, ele falou, pelo amor de Deus, seu olho brilha por isso, vamos pesquisar isso mesmo e tal. E aí a gente topou esse desafio, porque não é o meu campo nem dele, né? E assim, ele sempre fala, você não é pesquisadora de socioeducação, né? E eu não sou mesmo, porque para mim o importante é discutir teoria da história. No sentido de que eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente pesquisa sobre teoria, quando a gente pesquisa sobre o tempo, que é o que eu pesquiso, eu vou explicar melhor, a gente, de certa forma, está pesquisando a estrutura do ensino de história, né? A maneira que dá sustentação ao ensino de história. Então, quando eu fico me justificando de por que eu escolhi estudar o tempo, ou a maneira como as pessoas percebem o tempo passar, é como se eu tivesse que pedir para um professor de matemática explicar por que ele quer estudar muito bem as operações básicas, sabe? É aquilo que estrutura, né, a matemática, penso eu, né? Então, no mestrado, eu fiz uma pesquisa porque eu comecei a perceber que ali dentro do DEGASE, nas aulas que eu dava de reforço escolar e que eu usei como espaço de pesquisa, os adolescentes eles lidavam com o tempo de uma forma diferente do que eu estava acostumada nas escolas extramuros, né? Que são escolas da rede particular. E eu comecei a fazer certas anotações em relação a isso, e aí as aulas de teoria e até de ensino de história, né, da professora, inclusive, me fizeram pensar sobre que diferença é essa, né? No doutorado, e aí eu analisei algumas atividades que eu propus para esses adolescentes num período, né, de 3 meses. Eu analisei 5 atividades na minha dissertação. No doutorado, eu decidi que eu não quero mais ser professora deles, né? Eu quero ser uma pesquisadora um pouquinho mais afastada e eu quero pesquisar diferentes grupos da mesma idade, como eles pensam o tempo, fazendo algumas abordagens, né? Então, pensei em fazer oficinas, grupos focais, e aí perceber se um jovem com uma escolaridade linear, um jovem que não estuda, como é o caso dos adolescentes do DEGASE, a maioria, ou um jovem que estudou na rede pública, ou um que estudou na rede particular, também sabendo das diferenças das redes, né, dentro da própria rede particular. Enfim, perceber como a escolaridade, né, a presença da escola, e especificamente do ensino de história, pode refletir alguma diferença ou alguma semelhança ou na maneira como as pessoas percebem o tempo passar.
como esses jovens percebem o tempo passar, né? E aí eu peguei essa citação da Circe Bittencourt, que é uma pesquisadora muito importante do campo do ensino da história, e que ela nos relembra aquela citação quase clichê do Bloch, né? Da história, a ciência dos homens, né? No tempo. E aí ela vai, né, desenvolver isso, né? Dizendo que é quase consensual a afirmação. Peraí, que está aqui na frente o Zoom. E de que o espaço. Peraí, eu tenho que diminuir. Agora sim. A afirmação de que a história é a ciência dos homens no tempo e de que o espaço concebido pelos historiadores deve ser entendido como uma construção social. Exatamente por essa especificidade da história, os historiadores em variadas obras têm se dedicado ao esclarecimento do tempo histórico e de sua importância para o estudo das diferentes sociedades em diferentes espaços e tempos. Pela mesma razão, uma história escolar não pode prescindir de um aprofundamento das noções de tempo histórico e espaço, da metodologia necessária e adequada a ser utilizada no processo de aprendizagem de tais noções. Então, o quanto a gente parar para prestar atenção na maneira como os jovens percebem o tempo passar, contribui para a gente entender como é que o ensino de história se estabeleceu, né? As falhas, os aprofundamentos, enfim. E aí eu comecei a pensar, né, na minha pesquisa, estruturar muito a questão do tempo, assim, né? Então, o Norbert Elias, que é um também pesquisador bem famoso, ele vai falar que o tempo é uma construção social. E, assim, a princípio eu tinha muita birra com ele, sabe? E a Márcia, que é foi minha professora de teoria, Márcia Gonçalves, ela adora me usar como exemplo de como eu passei a gostar muito do Elias. E eu tenho ainda alguma resistência, porque, enfim, eu acho que tem certas passagens dele que são bem fortes na questão do tipo da civilização, do desenvolvimento, eu não gosto muito, tem minhas questões. Acho também muito eurocentrado, mas enfim. Mas essa questão, né, do tempo ser uma construção social e como ele fundamenta isso é muito importante, porque é muito difícil da gente definir o que é tempo, né? Então, o Norbert Elias vai falar, ele repete isso várias vezes, eu acho uma forma também poética de dizer, né? O vasto fluxo do devir. Então, ele fala o tempo, ele não fala exatamente isso, né? Mas ele fala o vasto fluxo do devir. E aí ele vai dizer que o tempo é aquilo que acontece entre dois instantes. Então, tem o instante 1, tem o instante 2, aquilo que está no meio daquele instante ali é o tempo, né? E o tempo é algo que pode ser metrificado, ele pode ser medido, mas ele não é a medida, né? Então, muitas vezes, se a gente pedir assim para alguém desenhar o tempo, né, tem certeza que vai fazer uma ampulheta, vai fazer um relógio, né, porque remete à questão das unidades de medida ou um instrumento, né, que mede o tempo. Mas o tempo não é um relógio, o tempo não é a hora, o tempo não é o dia, né? O tempo é aquilo que acontece entre dois instantes. E como é que a gente percebe a materialização do tempo, é difícil, né? Porque é um conceito bem abstrato. Mas, ao mesmo tempo que ele é abstrato, ele é muito cotidiano. Então, ele está nas nossas rotinas mais básicas e no nosso processo de escolarização desde os anos iniciais, né? É uma linha do tempo, que foi o mesmo que eu escolhi, o outro é um texto de um aluno, o outro é uma dedanha que eu faço usando verbos no passado, no presente e no futuro. Eu decidi, então, usar aqui para falar com vocês sobre a linha do tempo. Aí eu fiz hoje uma coisa que eu nunca tinha feito, que é a minha linha do tempo. Depois de tanto tempo, eu fiz, assim, com certeza eu já fiz na escola, né? Mas, assim, adulta, consciente, não. E tem uma amiga minha que é a pessoa, inclusive, que revisou a minha dissertação, e aí ela, quando acabou o capítulo da linha do tempo, ela falou, gente, eu vou fazer minha linha do tempo também, quase parece até que é um negócio de terapia, né? E eu falei, menos, né? Não é exatamente isso, mas, assim, o quanto, quando a gente para pensar na nossa linha do tempo, a gente acaba fazendo uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? E uma busca pelo nosso passado. E isso é um exercício da história, né? E quando a gente vai marcando na linha do tempo, quando a gente vai escrevendo e vai produzindo, a gente está fazendo uma narrativa, né? A gente está construindo uma narrativa e a história, né? Então, eu acho que, enfim, eu fiz a minha linha do tempo aí muito rapidinho, né? Quando eu comecei a fazer, eu até botei umas fotos, depois eu falei, gente, não, tá ridículo, não vou tirar as fotos, deixei de maneira mais organizada, só com os marcos mesmo, né? Eu nasci em 1985, um dia antes da ditadura militar acabar, então todo aquele clima de, né, euforia, de esperança. Eu nasci no dia 14 de janeiro de 85, era Rock in Rio,
E no dia 15 saiu o resultado do colégio eleitoral e o Tancredo foi eleito, mas logo depois ele fica doente, né? E aí, enfim, meu primeiro presidente é o Sarney. Em 1996, eu entrei para o Colégio Pedro II, e aí eu fiz o meu ensino fundamental e médio. Em 2002, eu emendei, né, o ensino médio, eu entrei na UF, virei estudante de História. Eu nunca tive dúvida, sempre tive certeza que eu ia ser professora de História. Desde que eu tenho 9 anos, eu tenho todos os meus cadernos, tenho minhas provas do colégio, nunca tive dúvida. Em 2005, eu virei professora, né? Eu ainda não tinha me formado. Eu estava no 5º período, eu virei... quinto? Nem sei fazer conta. E eu tinha me formado... Eu ainda não tinha me formado, e eu fui substituir uma professora que hoje em dia é minha amiga e ficou grávida, né? Eu continuei a minha, enfim, graduação, terminei, mas já era professora, entrei no SEAT, que é um colégio muito diferente do PH, né? Um colégio que os professores, Santa Teresa, não sei se as pessoas conhecem, mas é um colégio que os funcionários podem ser sócios, as decisões são feitas em assembleia. Os cargos são todos eleitos, né? Então, a minha coordenadora, a minha diretora, enfim. Isso fez muita diferença, porque até então tudo que eu sabia de ser professora era um esquema muito de cursinho, né? E veio o SEAT, assim, derrubou as minhas... Ainda já vim do Pedro II, que também é bem tradicional. Eu fui para um cursinho e aí entrei no SEAT, mudou tudo, né? Bom, aí eu já estava formada, e nesse mesmo ano eles pediram, o PH pediu que eu escrevesse junto com mais 2 colegas, uma que estava grávida, mas a filha já era grandinha já, que a gente começasse a escrever as apostilas, né, de maneira muito amadora, muito, do qual não tenho nenhum orgulho, fui obrigada a fazer, recebendo muito pouco e vendendo minhas férias para fazer isso. Só que o PH foi comprado por uma empresa e ele vendeu as apostilas para essa editora, né? E aí virou uma editora maior. E eu acho importante, né, marcar isso, primeiro porque a minha dissertação é uma narrativa autobiográfica, né? Então eu também discuto narrativa e discuto o biográfico. E eu acredito que a linha do tempo seja, né, uma parte da ideia do espaço biográfico que a Foucault fala. E quando eu comecei a escrever um material para os pequenos, eu no PH fui obrigada a fazer as provas. Então eu fazia os testes e as provas dos pequenos, mas eu sou professora do ensino fundamental dos anos finais, mas eu fazia as provas dos anos iniciais. Então, pessoal, na alfabetização, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano eu fazia a prova. Depois eu fiquei fazendo só as provas e testes do 4º e do 5º. E há muitos anos eu faço do 6º e do 9º. Agora eu já consegui também largar, eu faço só do 9º. Eu continuo fazendo as provas que eu sou obrigada a fazer pela editora, mas o PH mesmo eu só faço do 9º. Assim, são muitos anos fazendo essas provas, me fez pensar sobre a construção do ensino de história de maneira mais global, desde o 1º ano do ensino fundamental até o 9º, né? E, pelo menos, lógico, no meu recorte ali, né, naquele material, naquele grupo, daqueles alunos, o quanto o tempo ele vai sendo estimulado nos alunos, né? Pensar sobre o tempo vai sendo estimulado pelos alunos aos poucos, né? Junto com o processo de alfabetização. Então, por exemplo, lá no 1º ano, às vezes eu falo 1º aninho, tá? Desculpa, eu sei que não é o ideal, porque, enfim, ensino médio, mas é por conta do ensino médio. Mas vou me segurar para não falar 1º aninho. Mas lá no 1º ano, que a criança ainda está alfabetizando, né? Ela está alfabetizando, não, está começando o processo de alfabetização, ela já é estimulada a pensar sobre o tempo, né? Então, fala sobre aniversário, sobre a quantidade de velas no bolo, e você pode pensar, pô, quase, não precisa da escola para ensinar que o número de velas no bolo é o número de anos que você faz. Sem dúvida, não precisa da escola para isso, né? Mas, assim, saber que em outras culturas não se coloca vela no bolo, a gente precisa da escola, talvez, né? E aí vai ser justamente na história que a gente vai poder falar sobre isso. Não só sobre a contagem do tempo, as velinhas no bolo, mas também sobre outras culturas pensarem o tempo de outras formas, que talvez os alunos não fossem convidados a pensar se não fosse um ensino de história. E aí eu comecei a perceber, né? Brinquedo na infância, brinquedo no passado, brinquedo hoje em dia, que são os objetos de estudo do ensino fundamental, né? Dos anos iniciais.
a infância no passado, a infância no presente, as profissões do passado, as profissões do presente. A primeira vez que a criança começa a pensar na sua rotina, né? Então, aí vai organizar os horários. Quer dizer, nem sei se é a primeira vez, porque pode ser que já tenha pensado nisso, com certeza pensou nisso na educação infantil, mas, né, sistematizar isso como uma questão do tempo. E aí vai mostrando os horários, o sol que nasce, no dia seguinte é um outro dia, o calendário, tudo isso vai sendo apresentado desde dos anos iniciais, né? E justamente ter feito isso contribuiu para que eu pensasse assim, né? Depois a gente teve que mudar tudo por conta da BNCC, então também foi importante para eu ler sobre a BNCC e tal. Bom, deixa eu mudar aqui de lugar. Em 2016, eu fiz uma pós em ensino de História no Pedro II. Em 2017, eu dei aula pela primeira vez numa unidade de internação, né, no Degase. Em 2018, eu entrei para o Prof. História. Em 2021, entrei para o doutorado. Né? O ano de 2017 é muito marcante, porque justamente foi a primeira vez que eu pisei, né, numa... Eu chamo de cadeia, depois eu explico por quê. E eu nem sabia onde tinha, onde ficava, né? É até difícil de pensar por que eu fui parar lá. Talvez não seja exatamente um sentimento que eu me orgulho, né? Porque tem um pouco a ver pelo fetiche, né? Por não saber o que é. Enfim, e aí eu vou periodizar, né? Eu marquei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha vida adulta, botei aí uns 3 pontinhos e tal. Até o próprio formato da linha do tempo, né? Eu mostrei para o Luiz que eu tinha feito isso, e aí ele, debochado como é, né? Falando, nossa, a autoestima, hein? Tá subindo, né? Ascensão e tal. E o quanto o formato já diz, né? Porque se eu tivesse feito talvez uma linha assim, fosse mais... condizente com o que a gente está vivendo no Brasil, né? Mas, ou até com o meu estado de humor, mas, na verdade, a gente pode representar o tempo de muitas formas, né? Mas se a gente quiser que o aluno preste atenção na periodização, o formato da linha do tempo, sendo assim organizadinho, tem a sua função, né? Tem um objetivo. A gente pode fazer a linha do tempo de qualquer formato, né? Pode fazer circular, mas não é disso que eu vou falar aqui, né? Bom, a linha do tempo da própria vida, né, que é o que eu estou estudando aqui, né, estou falando aqui, não uma linha do tempo qualquer, a linha do tempo da própria vida, é um recurso pedagógico muito usado no ensino de história. Eu acho que dificilmente alguém saiu do ensino de história, saiu da escola sem ter feito uma, né? E justamente por isso é importante que a gente problematize, pare para pensar e tente dar uma sustentação teórica para esse recurso que é tão comum, né? A linha do tempo é um recurso gráfico que representa o real, né? Ela não é o real, ela é uma representação do real, uma tentativa de dar uma materialização à passagem do tempo vivido, né? Que é muito importante para o ensino de história. E isso contribui para a gente pensar sobre essas relações de passado, presente e futuro, né? Justamente por ela representar o real, ela não ser exatamente o real, é preciso uma mediação por parte do educador, porque esse saber, né, saber fazer uma linha do tempo, não é inato. Ele não nasce com a criança não sabe fazer isso, né? E a primeira vez que eu percebi isso foi dando aula na cadeia, né? A primeira vez que eu pedi para que eles fizessem uma linha do tempo, eu estava apresentando os povos que formaram o Brasil, e aí eu falei que mas há quanto tempo eles vieram? Falei, há muito tempo atrás. Eu fiz uma linha do tempo no quadro e a minha linha do tempo não estava dizendo nada para eles, né? Porque eles tentaram se encaixar na linha do tempo que eu estava fazendo ali, na idade. Inclusive, eles ficaram chocados com a minha idade, né? E aí, quando eu me encaixei, que eu estava muito no começo da linha do tempo em relação ao nascimento deles, aí eles, tá, mas e quando chegaram aqui, então, os negros, os índios, os indígenas e tal? E aí eu falei, não, mas eu precisaria de muito mais tempo para fazer. Eu falava, não, tem que circular aqui, é muito tempo. E aí eu comecei a perceber o quanto talvez eles não tivessem acostumados a lidar com esse recurso ali, né? Não daquela forma. Inclusive, depois eu vou falar disso, a primeira vez que algumas vezes isso já aconteceu, quando eu pedi para eles fazerem a linha do tempo sem muita preparação prévia, eles colocavam marcos sem ser na ordem cronológica, saíam colocando marcos, depois eu falo sobre isso, né? A linha do tempo é um momento que a gente pode pensar sobre o tempo vivido, né? E pensando o tempo vivido sobre aquele tempo desde que a gente nasce até morre, o tempo cronológico, que é o tempo dos relógios, dos calendários, e também o tempo histórico, né?
E aí, essa definição de tempo histórico é muito complexa e a gente pode falar de vários autores, mas acho interessante, o meu aporte é o Koselleck, né? O Koselleck vai falar, né, justamente da tensão entre o espaço de experiência, que é parte daquilo tudo que a gente já viveu, que as gerações viveram, e o horizonte de expectativa. É dessa tensão entre esse espaço de experiência e esse horizonte de expectativa que surge o tempo histórico, né? E ele vai falar das mudanças do tempo histórico. E aí, pensando nas ideias de espaço, experiência, horizonte e expectativa, quais são desses meninos ali privados de liberdade os seus espaços de experiência, seus horizontes de expectativas tão diferentes daqueles que eu estava acostumada a lidar na sala de aula extramuros, né? Além disso, né, eu acho importante a gente estudar a linha do tempo porque ela contribui para que o aluno perceba essas noções abstratas do ensino de história, essas noções que muitas vezes são difíceis de serem percebidas justamente por serem tão abstratas, né? E como eu falei, para isso acontecer, tem que ter uma organização métrica, né? Tem que medir, né? Então, a ideia de duração, de sincronia, desde que tenha poucos eventos, porque quando tem muitos eventos na linha do tempo, ela não é um recurso bom, né? Porque aí vira uma confusão. E também a ideia de ordenação, o que vem antes, o que está acontecendo e o que vem depois, né? Para a gente conseguir fazer a proporção. Aí, voltando à minha linha do tempo, tá meio egocêntrico, mas é porque eu quis usar a mim, mais por um certo peso na consciência, porque eu uso tanto dos meus alunos, eu falei, não, você é o também objeto da minha fala. E se a gente parar para pensar aí, né, eu fiquei medindo mesmo, assim, com a régua no computador. E aí, organizando, né, o tempo da minha infância, o tempo da minha adolescência, se eu colocasse uma infância muito curtinha, eu teria que ter 80 anos, né, para poder ficar proporcional. Eu tendo 36, a ideia de infância ainda é mais ou menos um terço da minha vida, né? Se eu quisesse que os meus alunos percebessem que tem 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo, né, como é o caso de eu ter entrado no SEAT e ter escrito as apostilas, eu também tenho um recurso gráfico para fazer isso, né? Ou até essa confusão, esse bololô que ficou no final, também é interessante, né? Uma discussão quando a gente faz assim, por que a gente tem muito mais eventos acontecendo na história contemporânea, né? Não é porque aconteceram mais coisas, né? Porque a gente tem como muito mais registros, a gente produziu muito mais história sobre a história contemporânea, então a gente consegue marcar muito mais coisas na linha do tempo. Então a história contemporânea tem enquanto se a gente estiver falando de história antiga, a gente tem menos eventos, não porque aconteceram menos coisas, né? Ou então quais eventos que a gente elenca, né? Os marcos, eles também são provisórios, né? Então, os marcos que eu estabeleci para essa linha do tempo, por exemplo, foram focados na minha formação, né? Eu não coloquei aí quando eu, sei lá, comecei a namorar, quando eu bati a cabeça, quebrei, quando eu viajei pela primeira vez para algum lugar importante. E coisas que eu estabeleço como importante agora, pode ser que eu não estabeleça como importante depois. E isso é muito interessante da gente perceber na socioeducação, né? Porque os meninos lá, eles usam muito o termo assim, eu sou ladrão, eu sou traficante, né? E a gente fala muito sobre isso, sobre as identidades serem temporárias, né? Não necessariamente, se a gente tira o caráter temporário, né, da identidade, é muito grave. Pelo menos problematizar essa possibilidade, né? Enfim, então, a linha do tempo, né, da própria vida, voltando, porque apesar de eu dar outros exemplos, a gente está falando da linha do tempo da própria vida, ela pode ser entendida como uma periodização, né? Quem fala isso é a professora Márcia Gonçalves, no dicionário do ensino de história, e como eu falei, a gente construir uma linha do tempo, ela necessita de conhecimentos matemáticos prévios, né? Que é uma coisa que também com os meus alunos da cadeia eu tomei um certo susto, porque estando eu acostumada a dar aula no ensino fundamental, mesmo que eu já escrevesse material dos anos anteriores, quando a gente chega no 6º ano e começa a discutir o que é história, para que serve da história, e sempre rola uma linhazinha do tempo ali, mesmo que não seja da própria vida, os alunos estão acostumados com esse recurso, eu não preciso ensinar. Então, quando eu conheci jovens de 15, 16 anos que não sabiam o que era, eu, né, além da minha ignorância, foi um momento que eu percebi assim, caramba, de fato, não é inato, a gente precisa explicar, né? E aí já dá uma separada, né, daqueles que não são plenamente alfabetizados, daqueles que não dominam plenamente os códigos, né, como eles vão ter dificuldade de fazer conta. E, às vezes, dificuldade até de saber, por exemplo, o ano que nasceu, né? E isso tem muito a ver com o processo de escolarização.
Eu também penso que a linha do tempo tem que ser entendida como um elemento do espaço biográfico, né? A Leonora Arfuc é uma autora, se não me engano, ela é argentina, e ela vai discutir muitos elementos, né, do que pode ser considerado biografia ou não, né, a importância da biografia e tal. E ela dá exemplo de vários, né? Diário, ela vai até nas questões hoje em dia de Facebook, podem ser incluídas na ideia do espaço biográfico e tal. E aí eu resolvi incluir, né? Não pedi autorização a ela, mas resolvi incluir a linha do tempo como um elemento do espaço biográfico, porque é um momento que a gente para pensar sobre a nossa vida, né? Hoje mesmo, quando eu estava fazendo essa apresentação, e eu falei, vou fazer minha linha do tempo e tal, e fiquei animada com isso, eu fiquei pegando foto, aí depois eu falei, caraca, eu nunca sei o ano que eu me formei, porque eu já menti tanto sobre isso, porque eu comecei a dar aula antes de ser formada, então, assim, no começo da carreira, eu não tinha idade, né? E aí eu fui pegar o diploma, sabe? Assim, aí você pega o diploma, coisa que eu não fiz há um tempão. Aí a minha pós, primeiro eu nem falei da pós do Pedro II, depois eu falei, não, eu tenho que falar, foi importante. Aí eu falei com o pessoal da pós, gente, quando a gente se formou, e começou a debater sobre isso. Então, assim, o quanto é mesmo você escavar o seu passado, sabe? E aí, quantos recursos eu tinha do meu passado, né? Como foi muito fácil para mim chegar no meu diploma, como foi muito fácil chegar numa foto minha de bebê, né? Como foi muito fácil, coisa que não é fácil para quem está privado de liberdade, né? Então, assim, pensar sobre o passado, e sendo o seu passado difícil, não é fácil. Parece que eu estou falando besteira, né? Mas deu para entender. Então, o quanto a gente tem que ter delicadeza para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, como isso faz parte de um processo de conscientização da própria vida, né? O quanto eu não abro mão disso, né? O quanto a gente se tornar sujeito no mundo passa por a gente conhecer a nossa história, né? Entender que a nossa história vale a pena ser escrita, vale a pena ser narrada, vale a pena ser contada e tal. E aí, voltando, assim, então, para mim é muito importante fazer a linha do tempo na cadeia, né? É algo que eu não abro mão. Não abria mão, porque hoje em dia eu não estou mais dando aula lá, depois eu explico isso. E, como eu já falei, para mim, a linha do tempo é uma representação gráfica do tempo vivido. E aí a gente, né, vamos focar aí nessa questão da representação gráfica. Eu digitei no Google linha do tempo e apareceu essa imagem. E aí pode reparar que todas as linhas do tempo estão na horizontal, né? Não tinha nenhuma assim diferente, né? Eu já até fiz um exercício com os meus alunos extramuro, né? Do SEAT, com um joguinho que chama Timeline, que tem várias descobertas, assim, tipo, sei lá, quando que foi descoberta, sei lá, borboleta, quando a borboleta surgiu, sabe, não sei quantos mil anos atrás, até, sei lá, penicilina. Então, tem várias dessas, e aí eu primeiro fiquei brincando com os meninos, depois eu pedi para que eles separassem do menor para o maior, depois eles divididos em grupos nas mesas do laboratório, que eram mesas enormes, eu pedi que eles tentassem arrumar uma proporção, e aí a gente ficou falando sobre a matemática e tal. Depois eu pedi que eles representassem graficamente. E mesmo sendo alunos do SEAT, que é uma galera assim, né, bem mais mente aberta, tudo filho de artista, tô brincando, mas assim, uma galera muito estimulada, né? Todos fizeram a linha do tempo no horizontal. Eu falei, não dá, gente, pelo amor de Deus, a gente pode representar o tempo da forma que a gente quiser. E aí eu falei, não, vamos pensar. E aí a gente ficou refazendo os trabalhos e tal. Foi super divertido esse trabalho. Mas eu fiquei pensando sobre isso, porque um aluno meu da cadeia, que chama Renato, vou inventar. O Renato, ele ficava assim, eu chegava lá e ele falava, deixa eu ver minha linha do tempo, deixa eu ver minha linha do tempo, que era do Facebook, né? A reunião está sendo gravada, professora, mas não vamos botar isso à frente. Às vezes eu deixava, eu tenho que admitir. Mas o que eu fazia é que eu desligava a internet, dizia que não pegava e dava print, assim, né? Não dá para eles ficarem com a internet, super proibido, tipo, super proibido. Mas eles deixavam a gente entrar com o celular para poder ouvir música, dependendo da aula e tal. Hoje em dia eu não faço mais isso de jeito nenhum. Mas, sabe, é o próprio passado, assim, enfim, não vou entrar no moralismo das proibições de cadeia.
Mas uma das coisas que eles pediam para ver eram as fotos dele de perfil. Eles sempre pediam para ver isso. Eles não faziam nem questão de ver o que estava escrito ali, mas era das fotos de perfil. E eles ficavam mostrando a família e tal. E aí uma coisa, por exemplo, que sempre acontecia, para mostrar como o tempo ali passa diferente, é que todos eles clareiam na cadeia, né? Eles não pegam sol, ficam todos dentro do alojamento. Então, eles chamam isso de fantasminha, né? É um processo que eles vão transformar, os maiores, né? O preso mesmo, o preso chama de fantasminha. Porque eles vão clareando, sabe? Então, eles mesmos não se reconhecem. Às vezes, quando eu encontro na rua, eu até tomo um susto, assim, parece que fez bronzeamento artificial, sabe? É muita diferença. E aí, para a gente ver como é que o tempo ali passa diferente, né? Clareia, né? Apesar da imensa maioria ser de pessoas negras, eles clareiam ali dentro. E o Renato, ele falava sempre assim, deixa eu ver a linha do tempo, e botava o dedo assim na posição vertical, e ficava fazendo assim um rolamento do celular, né? E aí eu pensei, cara, ele já conhece a linha do tempo pelo Facebook, né, a timeline. Então eu vou tentar aproximar isso deles, né? Como é que é a linha do tempo? E aí eu decidi que eu ia fazer ali a linha do tempo na vertical, porque é até o formato do crescimento, né? O professor Ilmar que falou isso na minha qualificação. Ele falou, gente, mas não é assim que a gente mostra a criança crescendo, né? E eles lá dentro crescem, né? Porque a medida de internação pode durar 3 anos, então, às vezes, aluno que volta, ele era desse tamanho, já vai ficando desse, né? Então, eu decidi fazer assim nesse formato, né? Até justamente para partir de um lugar que eles já conhecem. Então, tem essa base assim, teórica do Kozelik, né? Esse trecho que ele fala, eu acho muito interessante. Ele fala assim, cronologicamente, toda experiência salta por cima dos tempos. Ela não cria continuidade no sentido de uma elaboração aditiva do passado. Utilizando uma imagem, pode ser comparada ao olho mágico de uma máquina de lavar, através do qual, de vez em quando, aparece esta ou aquela peça colorida de toda a roupa que está contida na cuba, né? Então, as nossas memórias, elas são assim, né? Quantas vezes a gente confunde nas nossas memórias, e tanto que eu quero, no doutorado, aprofundar mais a questão da memória, né? Eu foquei muito no tempo, e na narrativa da história, né? O quanto a história é uma narrativa e a ideia do tempo e da memória vai se entrelaçando. Então, assim, super justo que os meus alunos que não conheçam esse recurso quadradinho da linha do tempo que a gente ensina na escola, quando eu falo para eles, ai, gente, lembra 5 coisas da vida de vocês, qualquer coisa, eles organizem de forma desorganizada para mim, né? Mas que para eles faz sentido, que foi a forma que eles lembraram. E é justamente isso que o Kozelik fala da cuba, né? Que está passando ali na cuba da máquina de lavar, e você viu, opa, uma peça vermelha, opa, né? E você vai falando, eu fiz a pós-graduação do Pedro II, pô, não, mas antes eu fiz isso, não, depois eu fiz aquilo. E o ato de botar o que vem antes e o que vem depois é um estímulo a pensar o tempo, né? E aí, a aula de história é o momento privilegiado que o aluno pode sistematizar essas relações de passado, presente e futuro. Não que elas não aconteçam em outro lugar. E isso é uma coisa que eu reforço sempre, né? Na minha dissertação, que eu reforcei sempre. As relações do tempo, elas são construídas independente da escola. Elas existem para além da escola. Mas na escola, sendo a escola, na nossa sociedade, né? No mundo ocidental, no Brasil, enfim, no nosso recorte aqui, sendo a escola um lugar privilegiado para a gente passar a nossa cultura, os nossos valores para frente, né? A história, a aula de história é o lugar que a gente vai falar sobre o tempo, né? É o momento que a gente vai pensar sobre o tempo. E como é que acontece isso na cabeça de um aluno que não frequentou a escola? Que são os meus alunos do Degasse, como eu vou falar, né? Então, assim, infelizmente, é muito triste, mas ali tem uma população de não escolarizados, né? E essa população eu pesquisei, né? Eu falei, eu quero saber desses meninos como é que eles pensam sobre o tempo. Porque onde a gente encontra pessoas que não são escolarizadas com 17 anos, né? Tá na boca, né? Tá no tráfico, ou às vezes já tá trabalhando mesmo, né? No Brasil tem muito nem, né? Nem trabalha, nem estuda, principalmente se as meninas engravidam, né? Já é uma população, não sei como é que fala exatamente, do IBGE mesmo. Então, assim, onde é que estão essas pessoas? Infelizmente, elas estão ali na cadeia, né? E aí a gente pode problematizar, encarceramento em massa, racismo estrutural, tantas coisas, mas, assim, tendo em vista que isso já existe, eu pesquisei isso, né? E aí, no doutorado, eu não quero pesquisar só esses meninos, eu quero comparar com outros jovens.
Então, na minha aula, eu botei a linha do tempo assim. Eu já levei pronta e essa foi a folha que eu levei para eles fazerem, né? E aqui eu escolhi analisar a linha do tempo de 3 alunos. E eu quis colocar a minha linha do tempo também, porque eu tenho uma questão ética com isso, gente. Se vocês soubessem, já levei até para análise, já tive até gastrite, porque mesmo os meninos me autorizando, eu ainda fico assim, eu não tenho direito de ficar mostrando a vida deles. E eles não ligam. Inclusive, o primeiro, esse aqui da primeira linha do tempo, eu não encontrei depois, não gosto nem de falar que me dá vontade de tirar. Mas os outros dois eu falo pelo Facebook e eles nem ligam, eles falam, pode botar meu nome, professor. Aí eu falo, olha aqui o que eu escrevi, vê se você concorda. Aí eles, professora, tanto faz. E no processo de escrita, esses 2 últimos, por exemplo, eles já saíram, né? Aí, às vezes, eu falava assim, eu tinha uma dúvida, né? Por exemplo, da palavra menor. Aí eu falava assim, deixa eu inventar um nome. Eu nem sei o nome que eu botei aí. Depois, Joãozinho. Joãozinho, mas você usa menor assim, assim, assado? Aí eu, me explica exatamente como você usa. E aí Aí eu falei assim, faz uma frase com seu irmão, porque ele tem um irmão que chama Joãozinho. Falei, faz uma frase com o Joãozinho. Aí ele gravou a frase, assim, é muito bom, porque tem até o ritmo deles. E aí eu botei lá na dissertação, assim. Então eles são super coautores, mas assim, não são, né? Eu não estou falando por eles, eu queria muito que um dia eles escrevessem a própria história deles e tal. Então, assim, mesmo o conselho de ética tendo me liberado, né? É um negócio, a culpa cristã é um problema. Então, eu tenho, assim, muito respeito pela vida deles e tal. Mesmo, eles falam assim, nem lembro, professor. Aí eu falo, você quer pegar de volta a sua linha do tempo? Eu falo, claro que não, professor, nem liga, mas eu fico assim, né? Então, são essas 3 linhas do tempo aí que eu elegi na dissertação, eu falo de 6. E aí, quem são esses meninos, né? Quem são esses autores das linhas do tempo? Eles se dizem presos, mas eles não são presos, né? A maneira correta de falar é adolescente em conflito com a lei. E as pessoas falam assim, o menor, né, Elisa, pode falar menor? Aí o meu tio outro dia me ligou, o menor infrator. Eu não fico consertando não, porque eu tenho as minhas questões com isso. Mas se a pessoa me pergunta, eu explico. Na lei, a gente fala adolescente em conflito com a lei. Mas eu não gosto desse nome também, não, porque eu acho que a lei está em conflito antes, né? Eu acho que o adolescente que está em conflito com a lei, ele já foi antes, muitas vezes, violado, né? Nos seus direitos. Então, eu prefiro, obviamente não foi eu que inventei, né? Tem toda uma literatura, a ideia de adolescente acusado de cometer atos infracionais. Porque ainda tem isso, ele pode ser preso, né? Ele pode ir para internação sem ter feito nada. E isso assim, não é que seja tão comum. A maior parte dos que eu conheço falam que fizeram o mesmo. Não se dizem inocente, não. Mas muitos falam assim, não, dessa vez eu não estava fazendo nada. Aí ele foi lá e me pegou, né? Clássico de racismo. Aí fala, mas tudo bem, já fiz várias vezes, não se sentem nem exatamente injustiçado, porque naquela vez exatamente não estavam, né? Então, o adolescente acusado de cometer atos infracionais, né? Lembrando que o adolescente não comete crime, ele comete ato infracional. Então, o adolescente que rouba, o roubar não é crime, o que a gente chama de ato infracional, né? Então, o que é o adolescente por ECA? É a pessoa entre 12 e 18 anos, e aí o ECA, ele vai iniciar a ideia de garantia de direitos, né? De você pensar numa doutrina que proteja o adolescente. Então, ele vai encarar o adolescente como uma pessoa em desenvolvimento. Se está em desenvolvimento, tem que ter uma lei especial para ela. E o adolescente, por estar em desenvolvimento, ele é inimputável. Isso significa que ele não comete crime, né? Mas ele não tem responsabilidade penal. Mas ele tem uma responsabilidade jurídica, ele tem uma responsabilidade pessoal e social. Tanto que a primeira função da medida socioeducativa, né? Ele não cumpre pena, ele cumpre medida socioeducativa. A primeira função da medida socioeducativa deveria ser educar e não punir, né? Deveria ser, inclusive, a segunda é reparar o dano. Então, se ele puder reparar, não precisa necessariamente a internação. Quem é o adolescente? É aquele que é acusado de cometer conflitos, né? Como eu falei. E aí, lembrando que antes de cometer delitos, eles são vítimas de violência e da ausência de direitos. Como eles entendem, né, adolescente internado como preso, eu repito preso e cadeia, por isso que eu falei lá no começo, eu falo cadeia, mas não é. E assim, em tempos de Bolsonaro, que fala que a gente tem que jogar o ECA na latrina, eu tenho várias críticas ao ECA, né? Que nem a Declaração de Direitos Humanos. O povo adora, eu falo, tenho várias críticas, o artigo 26 principalmente, né? Mas, assim, eu tenho... Mas a gente está num momento de valorizar, né? A gente não pode nem um direito a menos. Então, estou aqui, né, imbuída em valorizar o ECA. O termo correto é a unidade de internação, tá?
Lembrando que o adolescente, ele pode... A internação é a última das medidas, né? Então, ele pode ter semi-liberdade, ele pode reparar dano, ele pode... E aí, nessa triagem, não tem um código penal, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quem comete crime de roubo, ele vai ficar não sei quantos anos. Quem comete crime de tráfico vai ficar não sei quantos anos. Como o adolescente não comete crime, ele comete um ato infracional, ele não tem um código de processo penal para ele. Então, depende muito da cabeça do juiz. Tipo, é da cabeça do juiz. Então, essa triagem, ela é muito significativa, porque separa muito bem quem vai para a internação e quem não vai. Então, assim, não é só o adolescente pobre que comete ato infracional, mas é só o adolescente pobre que vai internado. Não existe classe média na cadeia, não existe. O que eles consideram rico, que o moleque que é playboy, é porque recebe biscoito recheado na visita e a mãe vai toda semana e mora em apartamento na subida do morro. Não existe pessoa que não seja pobre, né? E aí eu peguei o perfil dos internos, tem várias pesquisas para isso, mas assim, todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa, né? A maior parte dos adolescentes internados por cumprir medida tem entre 16 e 17 anos. Tem pesquisa que fala, inclui também os de 18, por quê? Você pode ser internado com 20 anos se o seu processo é de quando você tinha 17, né? Depois que você faz 18, não. E você pode cumprir até 3 anos. Então, na cadeia, no Degase, pode ter adolescente de até 21. Ele fez 21, desinterna compulsoriamente. E aí, muitas vezes, ele pode ter cometido ato infracional e já está respondendo no penal, né? Porque ele já virou maior de idade. Aí depende do juiz, se o juiz vai incluir ele no processo do adolescente ou no adulto, enfim. Mas, no geral, eles têm 16, 17 anos, inclusive os que vinham na minha turma, né? A maior parte, a imensa maioria, são de homens, né? De adolescentes se identificam como homem. A imensa maioria pretos e pardos. Essa parte da pesquisa é a que mais me irrita atualmente, porque a última pesquisa que faz como se fosse um censo do Degase, é feito pelo Ministério da Damares. Olha só que alegria. E aí, a gente depende das secretarias estaduais mandarem as informações para o Ministério. E muitos estados não mandam, inclusive no Rio de Janeiro. Então, a pesquisa ela é completamente fora da realidade. E disseram, inclusive, que estão se prendendo mais brancos, sabe? Nessa última pesquisa. Então, eu nem uso a pesquisa dela, porque me irrita profundamente. Mas ainda não existiram artigos sobre isso, que foi muito recente. Quer dizer, agora já até pode ter tido, mas quando eu defendi, não tinha. E a imensa maioria de quem está preso é quem cometeu tráfico e roubo, no socioeducativo e no prisional. Então, quando as pessoas começam a falar que é um absurdo, bandido bom, aquelas coisas, e começam a falar de estuprador, que adoram, né? Adoram. Ou é estuprador ou é assassino, e, se possível, de alguém da sua família, né? Eu falo, gente, essa não é a realidade, que de estupro entra na categoria outros, nem inclui na porcentagem a quantidade de estupradores. E não é porque existam poucas pessoas que cometam estupro, né? É porque não são presas. Né? Quem é preso é o quem está roubando e traficando. Então, tipo, a gente pode identificar muito bem, né? Eu coloquei aí, tá vendo? Na minha dissertação, eu fiquei com peso na consciência de não botar a pesquisa e dei um print da minha dissertação. Então, pode ver que tem o levantamento SINASE, né, que é isso que eu falei, o último de 2017, mas referente a 2019. Esse do meio é uma pesquisa feita pelo Ministério Público com a UF, né, nas oitivas. O adolescente que na hora é pego, você foi pego e aí você vai responder na hora. A UF fez um levantamento com essas, e o último é esse Trajetória de Vida, que é uma pesquisa que foi feita em várias unidades de internação do estado do Rio de Janeiro. E aí, se você reparar, todos estão aí, né? Mesmo que seja um roubo qualificado, repara que eles usam o termo do adulto, né? Roubo qualificado, associação ao tráfico, tá? Mas é tudo... roubo e tráfico, para adolescente não tem esse nome. Então, pode reparar que os primeiros aí, ó, de todos são roubo, tráfico e furto, né? Lei de armas também é adolescente apreendido com arma, né? Enfim, pode reparar que homicídio não tem pouco, né? 10%, mas é bem menos. A escolaridade também depende da pesquisa, né? Mas, assim, a imensa maioria não estuda, né?
74% que estuda até o 8º ano. Estudou e parou de estudar até o 8º ano. Como a maior parte dos adolescentes tem 16, você pode... Já parte do pressuposto que tem uma distorção séria de idade, porque o moleque no 8º ano tinha que ter 13. Se a maioria tem 16 e 17 e a imensa maioria não estudou, parou de estudar até o 8º, a distorção ali é muito grande, né? E aí eu só botei essa informação para a gente também não ficar folclorizando muito o adolescente internado, né? Porque aquele que está internado, obviamente, né, a distorção é muito maior, né? Como eu falei, a cadeia ela acaba tendo uma população ali muito pouco escolarizada. Mas na rede pública também existe essa distorção, né? Ela também existe a diferença. Então, o amarelo é o sistema socioeducativo e o azul é o sistema da rede pública do Brasil com o censo do último censo. E os jovens, os que foram apreendidos, né, dessa última pesquisa que eu falei, de 2016, estudavam apenas 26%. Não estudam ou que estão matriculados e não frequentam a escola, aí quase 75%, né, para a gente ter embasar essa coisa de não estudar mesmo. E desses que estudam, você ou está cumprindo medida muito grande, está cumprindo medida em meio aberto, então ele foi matriculado na escola. Assim, frequentando a escola, aquele que tem caderno, que sabe o nome da professora, eu nunca vi, eu nunca conheci. E eles têm um passado marcado por essa falta de direitos e por muita violência, né? Não romantizando, eles são vítimas da violência, mas eles também são autores da violência, né? E continuam reproduzindo violência. Então, eu peguei esses dados, né, de uma dessas pesquisas que eu acho que mostram bastante isso, né? Quase 50% dos jovens entrevistados já foram agredidos de forma violenta a ponto de se machucar, quase 30% sofreu violência por um dos seus responsáveis, quase 65% sofreu violência por parte dos profissionais das instituições que tiveram acesso, então isso pode ser o DEGASE, como pode ser também um hospital, né? 86% sofreu violência por policiais e quase 62% foram violentos com algum policial. 65% quase, né, afirmou que já participou de uma briga de grupo em um baile na rua ou em outro espaço público. 23% já feriu um animal de propósito. Quando eu mostro essa estatística, muitos ficam chocados com isso, né? Do filho. Até agora tomou porrada em ser humano, deu porrada em ser humano, mas quando chega na parte do animal, ficam mais chocados, não que tenha juízo de valor. 34%, quase 35% já bateu em alguém de propósito a ponto de ferir ou de aleijar, né? Então, o quanto a violência é uma forma de se comunicar, né? De estruturar mesmo as vidas. E diante desse perfil, né, eu parti da hipótese de que o passado é um privilégio, que acessar o passado como eu acessei hoje, por exemplo, pegando as minhas informações, buscando as minhas fotos, é um privilégio, não é para qualquer um, né? Não é de todos. E como na escola eu estava muito acostumada a preparar a aula sempre de dentro para fora, né? Como é que a gente aprende no primeiro ano? O seu nome, a sua idade, depois você faz sua árvore genealógica, aí você vai para sua família. Como é que é a geografia? A minha casa, depois o meu bairro, né? Quem já não fez mapa mental da rua? Né? É um clássico. Aí chega na planeta Terra, né? Então, assim, é de dentro para fora, né? E aí, lá na cadeia, eu achei melhor falar de fora para dentro, porque toda vez que eu convidava eles para falar sobre o passado deles, ou é um passado muito marcado por essa violência, né? Que não sai desse ritmo da cadeia, né? Ou eles não lembram, não falam, não querem, não estão interessados, não veem valor naquilo e tal. E aí eu já fiz algumas experiências, né? Então, uma das vezes que eles não quiseram falar de jeito nenhum, eu peguei a música do Marcelo D2, que chama 1967, e que o Marcelo D2 ele começa falando assim, essa é a história da minha vida, começou em 1967, mais ou menos assim, aí ele fala, nascido em Madureira, morador, sempre acostumado a subir ladeira, lembro muito bem, ele vai contando um pouco a história da vida dele. Aí nessa primeira turma que eu pensei sobre isso, eles falaram assim, não, professor, não tem nada para falar e tal, não quero falar, não. E aí eu peguei a música, na aula seguinte eu peguei a música do D2 e não falei nada. E conforme a música ia aparecendo, eu falava, gente, mas se ele está acostumado a subir ladeira, ele mora onde? Porra, favela! Onde? Aí ele fala, jogava futebol na quadra
8, sei lá. Aí eu, gente, quem aqui já jogou futebol numa quadra? Aí eles começam, porque o campinho, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles falam assim, tem uma hora que ele fala assim, muitos carnavais, perigoso e divertido. Aí eu falava assim, então me conta uma história de um carnaval perigoso. Aí tem meus tempos de... Qual é o nome daquele negócio que bate bola? Aí eles contam lá do bate-bola. E aí eles vão contando. Aí eu falo assim, não, então você pode me contar alguma coisa de um carnaval. Então você pode me contar alguma coisa de um futebol. Aí ele fala, virei flamenguista por causa do meu tio. Aí eu, pô, Flamengo, né? Quem é Flamengo aqui? Por que é Flamengo? Então, assim, é mais fácil começar da vida do outro, né? Teve uma vez que eu falei da Malala. Eu contei toda a história da Malala por um outro rolê aí que não vem ao caso. E aí, no final, eu falei assim, gente, e aí, o que vocês lembram da vida da Malala? Tal? Eles, pô, tomou 3 tiros na cara e sobreviveu. Então, assim, até com a Malala, que é uma menina paquistanesa lá, lutando pela educação, eles conseguiram encontrar alguma referência. E eu acho que quando a gente usa a biografia de outras pessoas, contribui para isso, né? Para que a gente se identifique, veja pontos comuns, veja pontos diferentes e contribua para esse processo que a Conceição Evaristo fala que é a escrevivência, né? Que é a escrita da própria história, das suas experiências. Aí a sequência didática que eu fiz foi usando, para a dissertação, foi usando um texto que chama Rolezinho, que foi escrito pelo Giovanni Martins, que é um jovem favelado, que ganhou vários prêmios por esse livro, que é um livro muito legal. O Rolezinho viralizou porque foi naquela época dos assaltos dos ônibus. Aliás, olha que horror, ato falho. As pessoas eram obrigadas a descer do ônibus e quem não tinha dinheiro, Operação Verão, e aí não podia ir para a praia. Quem só podia estar no ônibus quem tivesse dinheiro para voltar, senão era encaminhado para a delegacia e não podia. E todos já tinham vivido isso, né? E o Rolezinho, ele ganhou notoriedade nessa época. E aí eu contei isso para eles e a gente leu o Rolezinho, e é um livro que fala gíria, é um conto, né? Que fala palavrão, fala gíria, então eles gostaram muito disso e tal. E a gente contou, e aí depois eu fui pedir para... fiz o exercício de texto, de interpretação de texto, e o objetivo era, então, depois que eles contassem um rolezinho deles. Aí eu fiz aí o exercício, tá vendo? Em que ano o Giovanni nasceu, então tinha uma questão aí de matemática, do tempo cronológico. Aí os lugares que o Giovanni morou, 3 profissões que o Giovanni já teve, e muitas eles se identificavam, né? Com qual idade ele começou a trabalhar, então teve que fazer mais uma continha. Ele tinha um sonho que era escrever um livro, o que precisou para conseguir isso, né? Voltar para casa da mãe, o Giovanni fala disso. Aí eu perguntei se ele tinha algum sonho, mudar de vida, voltar a estudar. Peguei esse aqui para comover, tá? Porque não são todos que são assim, não. Inclusive, eles são debochados e vão falar várias besteiras. Mas alguns era voltar a estudar, um falou virar bombeiro, enfim. E aí o resto já não é exatamente sobre o que a gente está falando, não. E aí eu pedi que a gente fosse, então, elaborar uma linha do tempo do Giovanni, né? A partir dessa reportagem que eu fiz. E eles ficaram no quadro fazendo junto, né? Com o pilô, porque dentro e fora da cadeia, adolescente adora aquele pilô, né? Então, eles ficaram lá escrevendo, apagando. E aí eu conversei sobre proporção, sobre sincronia, pedi para eles botarem quando eles nasceram em relação à linha do tempo do Giovanni, quando eu nasci, ficamos... fazendo esses exercícios, lembrando, né, que para a gente entender o que é a linha do tempo desses meninos, é importante a gente saber da taxa de homicídios, por exemplo, né, por arma de fogo do Brasil, né? Esse eu peguei do mapa da violência. As pessoas que mais morrem por arma de fogo no Brasil são jovens, né, de 17 até 25 anos. E a taxa de homicídio por cor, né? Quem mais morre também por arma de fogo no Brasil, como eu não sou bom em matemática, eu já fiz as contas, juntando o preto e o pardo, tá vendo? Pretos e pardos juntos, 70% das pessoas que morrem, né? Então, não só a gente está matando os nossos jovens, como a gente também está prendendo, encarcerando esses jovens, né? E aí eu uso a ideia do Mbembe, que nem sei exatamente como fala, que é um pensador do Camarões, e ele vai falar, né, que a ideia de soberania do Estado moderno se fortalece na ideia de que algumas pessoas nasceram destinadas a morrer, elas nasceram e vão morrer, e a força do Estado é construída na morte de alguns e na sobrevivência de outros. O Foucault vai usar a teoria de biopoder, né, do poder da vida, então quem tem acesso ao hospital, quem tem acesso à educação, quem tem acesso a alguns direitos, vive mais. E o Mbembe vai falar das pessoas que nasceram destinadas a morrer. O
o Silvio de Almeida, ele vai ler o Mbembe, né? E naquele livrinho dele clássico lá do Racismo Estrutural, ele vai explicar, né? O racismo permite a conformação das almas, mesmo as mais nobres da sociedade, à extrema violência a que populações inteiras são submetidas, que se naturalize a morte de crianças por balas perdidas, que se convive com áreas inteiras sem saneamento básico, sem sistema educacional de saúde, que se extermine milhares de jovens negros por ano, como vem sendo denunciado há anos pelo movimento negro como genocídio. A descrição de pessoas que vivem normalmente sob a mira de um fuzil, que tem a casa invadida durante a noite, que tem que pular corpos para se locomover, que convive com o desaparecimento inexplicável de amigos e ou parentes, é compatível com diversos lugares do mundo e atesta a universalização da necropolítica do racismo de Estado, inclusive no Brasil. E quando a gente fala do linha do tempo, quando a gente fala do tempo vivido, a gente fala da morte também, da expectativa de morte, né? Da expectativa de vida das pessoas. Então, essa é a primeira linha do tempo, do Dieguinho, que é um aluno muito especial, assim, muito carismático, que fez... assim, ele angariou muitos corações, assim, é muito querido. E o Dieguinho, a primeira passagem dele foi com 11 anos, né? A passagem é, como eles chamam, ir para a cadeia, né? A primeira passagem dele foi com 11 anos, ele não podia nem ficar preso, né? A internação começa aos 12. E aí ele fez do meu lado, ele estava no processo de alfabetização, então ele ficou bem do meu lado, assim, fazendo o tempo todo, além do tempo comigo, então foi o que eu mais prestei atenção no processo. E aí ele não queria de jeito nenhum botar nada na infância dele, né? Não queria, falou que não teve infância, que nunca foi criança, que já nasceu roubando, aquelas coisas. Morou na rua e tal. E aí eu insisti, falei, não é possível, Diego. Falei o nome certo. Ai, que bom. A gente já fala nome verdadeiro. Falei, não é possível que você não tenha nada para contar, qualquer coisa. E aí ele botou, tá bom, Elisa, jogava bola. Escreveu aí de muita má vontade, jogava bola. Aí em 2018 ele fala que nasce a sobrinha, em 2019 ele falou que me conheceu, né? Em 2020 ele falou que vai ficar tranquilo, que era no futuro, né? Quando ele fosse sair dali. Em 2021 ele falou que ia ter 2 filhinhos e em 2030 ele já ia ser pai de família, né? Eu que pedi para eles que a linha do tempo começasse quando nasceu e fosse até 2030. Eu botei aí esse dado, né? A maioria dos adolescentes tem uma passagem e 24% tem 2 passagens. É surpreendente o número de jovens que tem 2 ou mais passagens pelo Degase, né? Então, é muito comum existir mais de uma passagem. E alguns chegam até 8, né? Como ele falou. Essa outra linha do tempo é a linha do tempo do Marcos, que falou que queria ser bombeiro, né? O Marcos, ele também não queria falar nada sobre a infância dele, também teve resistência sobre isso. Ele escreve, né, que ele fez festival de pipa com os primos, futebol com os primos, e aí depois ele fala que tinha sonhos, né? Em 2010 ele ainda tinha sonhos, e eu até falei com ele, mas você falou que ia ser bombeiro, isso não é ter um sonho e tal. Em 2017 nasceu a afilhada, ele começou a namorar uma menina, e aí ele começa, passei preso, né? Foi a passagem dele, onde ele estava, e em 2020 ele esperava trabalhar e depois voltar a estudar. E, por fim, a do André. O André ele foi um dos poucos jovens que eu conheci que estavam no ensino médio. Ele, inclusive, vai se formar agora, se não for a pandemia, se não fosse a pandemia. Ainda falo com ele, o Marcos eu também falo. Ele começou falando, né? Abri o coco, a primeira coisa que ele botou, tomei um tiro de raspão, quebrei meu dedo. Eu não perguntei se ele tinha quebrado o dedo em alguma, né, prática violenta, enfim. Aí depois ele botou Morreu Meu Relíquia, né? Que é um amigo, Réveillon em Copacabana. O rolezinho que ele escreveu depois foi sobre esse Réveillon em Copacabana. E aí, em 2018, ele rodou e está até agora, né? Pegou muito tempo de internação, passou o 2019 todo preso e vai estar na pista, né? O Fé, que eu achei muito engraçado esse O Fé, porque eles falam assim, O Fé, então bem ele escreveu exatamente como eles falam. E aí repara, né, a presença da violência cotidiana, né? E a primeira vez que eu fiz uma linha do tempo na cadeia, eu insisti muito para que eles botassem Marcos e eles fizeram espontaneamente e todos botaram o assassinato de algum conhecido. Algum amigo tinha morrido, né?
assassinado, não morrido de qualquer forma. E eu fiquei muito chocada com isso, né? Eu falei, gente, todo mundo aqui botou uma pessoa assassinada. E aí um deles falou, professor, tem outro jeito de morrer? E todos concordaram, e tal. Então, assim, o quanto a gente falar sobre a vida, sobre a expectativa da vida é importante, né? Assim, né? Uma educação dos direitos humanos passa pela vida, né? Enfim, para concluir, né? Eu acredito mesmo que as linhas do tempo são autobiográficas, elas são uma forma da gente periodizar o tempo vivido. Eu acho que faz parte de uma narrativa autobiográfica, né? É importante para o aluno se entender enquanto sujeito no mundo, é um recurso pedagógico importante, né? Tanto na socioeducação quanto no ensino de história. Essas vidas tão curtas, né, desses jovens que estão sendo assassinados e presos, né, elas são percebidas na linha do tempo, e como é preciso o educador, né, o professor, ter um cuidado, ter uma responsabilidade ao lidar com esses gatilhos, ao lidar com essas tristezas de cada um, e respeito também, né, não nem romantizar, nem folclorizar, né, encontrar um caminho de respeito, de escuta. E o quanto esses alunos que tiveram a vida marcada por violência, né, têm dificuldade de falar sobre o próprio passado. Então, quando o Hobsbawm escreve, por exemplo, que todo ser humano tem consciência do passado, porque lida com pessoas mais velhas, eu acho que a gente precisa muito problematizar e pensar sobre isso, né? O que é falar sobre o passado? O que é falar sobre o futuro, né? E o quanto eu percebi que ali, usando biografia de outras pessoas, eu começava um estímulo para falar sobre a própria vida. E, ao construir a própria vida, a gente está fazendo uma narrativa historiográfica mesmo. Bom, é isso. Falei para caramba, né? Falei que não ia falar e falei para caramba. Maravilhoso, Elisa. Nossa, foi sensacional, assim. Você trouxe muita coisa nova, assim, né, para mim, em especial, né? A gente pôde aí compreender um pouco melhor, né, qual é a realidade desses meninos, né, que tem essa vida, né, diferente. Né? A gente ouve falar de longe, mas ouvir alguém que esteve, né, com eles e que teve essa experiência, né, como professor é muito bacana, muito interessante, né? E ouvir você falar do tempo, né? O tempo que é o nosso grande desafio, né? Nós que somos da história, mas eu acho que nem somente da história, né? Porque assim, a consciência da vida é você ter essa percepção da passagem do tempo, né? E isso de fato não é natural mesmo. Eu fiquei aqui pensando no quanto eu costumo falar com os meus alunos, né? E a Mara também deve falar, a Patrícia também, né? Luciana, o quanto para nós, né, na escola, que trabalhamos com ensino de história, o maior desafio nosso é propiciar que os alunos compreendam, né, essa passagem do tempo, essa relação entre passado, presente e futuro, né? Como isso é difícil. E ouvindo você falar, né, eu fiquei aqui pensando como é ainda muito mais difícil para um adolescente que está nessa situação, né? Porque justamente isso que você colocou, para eles é muito o tempo presente, é o que eles têm para viver, né? É o presente, é o imediato, é aquilo ali. Não há expectativa, né, de futuro, porque também eles não têm esse olhar para o passado, né? O passado ele é negativo, né? Eles não conseguem trazer nada do passado, por isso não conseguem fazer essa relação passado, presente e futuro que o Kozelik fala, né? Que é o que proporciona essa expectativa, né? Esse espaço de experiência, quer dizer, o espaço de experiência deles é altamente negativo, né? Não possibilita essa expectativa. Isso é muito interessante. Assim, quero te parabenizar, vou passar aqui a palavra, que a Mara levantou já ali a mãozinha, né? Abrir um tempinho para as pessoas também se colocarem, mas já quero te parabenizar e dizer que, nossa, foi sensacional. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado, né, essa sua pesquisa aqui conosco.
E a Mara? Boa noite novamente, né, a quem não estava presente no início, né, do nosso encontro, né. Eu queria parabenizar a Elisa, eu já conheci o trabalho dela, né, tive o prazer de lê-lo, e assim, o seu trabalho me tocou muito, né, as experiências e a metodologia que você utiliza, porque você vai pensando, né, e vai trabalhando o seu objeto durante toda a construção da narrativa da sua dissertação. Então, eu acho que você traz algo interessante. Como a senhora falou, pensar o tempo é de fato muito difícil, principalmente para as séries iniciais, né, quando a gente trabalha história. Mas aí vem com uma questão, né, que você disse que vai continuar pensando algumas questões, vai deixar o tempo um pouco de lado, pensar mais outras questões agora no doutorado, até comparando diferentes grupos de adolescentes. E vai trabalhar um pouco mais a memória, que eu acho fantástico, né? Eu tenho trabalhado um pouco também nesse sentido. E aí eu fiquei me perguntando, não é? Porque quando eu li as histórias, né, desses alunos, né, que você trabalhou e que você foi seu objeto de pesquisa para sua dissertação, eu fiquei me perguntando como eles construíam, né, que identidade sobre si eles construíram. E aí eu queria te provocar no sentido, de repente, de te fazer pensar que essa relação entre história, memória e identidade, ela é fantástica. E como, se em algum momento você pensou, e se não pensou, se seria possível pensar, né, essa construção identitária, principalmente aí, porque você traz um fator que é extremamente relevante, você traz o conceito de necropolítica, né, do Mbembe, que é fantástico para você trabalhar, principalmente com esse grupo, tendo em vista que a gente sabe que a maior parte dele é formada por negros, pretos e pardos, segundo o IBGE, né? Eu acho que, de repente, pensar identidade não seria algo que traria, poderia ajudar a entender melhor quem são esses sujeitos históricos, esses adolescentes enquanto sujeitos históricos e que são autores das suas histórias, né? Enfim, eu fiquei me perguntando isso, porque nessa relação que você traz, né, de autobiografia, não é, de memórias, né, de história, eu acho que a identidade aí, ela surge, ainda que você não adentre, eu acho que é um conceito que aparece o tempo inteiro, né? Quem eu sou, né? Quem eu sou dentro dessa linha do tempo que está sendo construída, né? Me pareceu muito forte essa questão da identidade. E é mais assim, eu gostaria muito que você se animasse, Elisa, de pesquisar isso, porque eu acho que é algo fantástico a gente conseguir entender como esses jovens, né, se identificam dentro dessa sociedade brasileira, né, que é extremamente racista, né, que é marcada aí por uma necropolítica, né, que dizima, né, crianças e jovens negros, né, cotidianamente. A gente tem exemplos quase que toda semana, né, de jovens, crianças e jovens negros que são assassinados brutalmente, inclusive dentro do espaço escolar, né, como foi o caso da Maria Eduarda. Então, são casos que nos assustam. Quer dizer, o lugar onde essas crianças deveriam estar, né, se sentindo seguras, né, para aprender, para ter criatividade, né, para brincar, para aprender de forma lúdica, essas crianças estão sendo vítimas de diferentes violências, né, inclusive da morte, mas também do próprio racismo, como você aponta, né, diferentes formas de violência mesmo, da fala, né, do tratamento, enfim. Então, eu acho que essas crianças também, crianças e adolescentes, elas, eu fiquei muito curiosa para pensar isso, né? Qual a relação que elas estabelecem com a sua identidade, né? Quem eu sou efetivamente, né? Nesse mundo, nessa sociedade. Porque você traz a questão, né? São os privilegiados, que você fala assim, eu consigo construir a minha história, eu tenho fotografias, não é? Mas a maioria deles não. Quando você diz que eles não querem falar sobre a infância, isso é assustador, não é, para nós, assim, pensar isso, né? Porque que violências, né, esses meninos e meninas foram submetidos e que não querem sequer lembrar que foram crianças ou que não tiveram infância. Então, quem ele é de fato, né? Então, aí eu fiquei pensando nesse conceito de identidade como sendo, talvez, super interessante, assim.
para se pensar esse projeto. Fantástico. Parabéns, parabéns, muito bom. Obrigada. Posso responder, professora? Não, eu vou dar continuidade aqui. Aí depois você responde, Tá. Vai lá, Patrícia. Então, boa noite para quem não estava desde o início, parabenizar a Elisa, dizer que eu fiquei muito feliz de você ter tomado a decisão, né, porque eu não acompanhei depois seu trabalho, mas a Elisa foi minha aluna, né, na disciplina, né, História do Ensino de História, e eu sempre fico encantada, né, com a possibilidade dela ter esse objeto de estudo a partir das experiências, né, que ela contava. A gente sempre, né, falava muito, né, discutia muito sobre essas experiências, sobre a questão, né, a disciplina era, né, História do Ensino de História, então, né, essa questão, né, como é que isso impactava, né, dos diferentes momentos, né, do ensino de história, e na época eles ainda estavam em dúvida, e eu assim, né, torcendo muito para que ela escolhesse isso como objeto de estudo, porque é muito necessário, né, a questão do tempo. E assim, e do tempo não só em crianças, como as pessoas, né, têm muita preocupação, mas, né, quando estudam metodologia do ensino de história, mas pensar, né, que adolescentes não têm essas noções temporais construídas, né? É muito comum, inclusive quando a gente conversa, né, sobre história, né, com os graduandos, e eles falam, né, da dificuldade da compreensão da história, e justamente, né, uma das coisas que a gente levanta, uma das hipóteses, é justamente essa questão, né, dessas noções temporais ainda estarem em construção, e daí você ter, né, essa dificuldade de compreensão. Assim, é muito, muito importante, né, e ainda mais, né, pensar isso em diferentes realidades, né, de que forma você pode criar, né, estratégias didáticas, formas de pensar, né, estimular essa construção das noções temporais. Então, é muito, 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 muito legal o seu trabalho e também falar, né, de uma modalidade de ensino que a gente tem muito pouco estudo, né, que é a questão da educação prisional, pouquíssimos estudos a respeito disso, assim como o EJA, né? É muito necessário também. E, assim, né, eu concordo com a Yamara, né, a respeito da questão da identidade, passado, presente, está extremamente associado, e eu acho que você desenvolve isso no seu trabalho, né, de uma forma muito interessante. E quando a Yamara estava falando, né, eu fiquei pensando assim, né, da questão da falta de falar da infância, não só os adolescentes, né? Mas também falar a dificuldade de se falar do futuro, né? Quem desenvolve esse trabalho, né, na rede pública se depara muito com isso, com uma dificuldade de falar do futuro, né? Ou de uma ideia de futuro. O que seria o futuro, né? E assim, só completando assim para fechar, né, Yamara, quando você falou assim, nossa, não causa espanto, o que mais assim me chamava a atenção é que não causa espanto entre os professores, não causava espanto entre os meus colegas. Quando eu falava, né, que a gente trabalhava essas questões, assim, nossa, assim, daqui a 10 anos, eles olhavam para minha cara e falavam assim, 10 anos, professora? Muito tempo, eu nem sei se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. 10 anos? Muito tempo, nossa, eu já vou ser muito velho. Falei, menino, você tem 15, você tem 16 anos, você vai ter 25 anos. Muito velho, professor, eu já vou ser velho, né? Sim, né? Justamente nessas percepções do tempo, né, das noções temporais, e assim, eu comentava isso na sala dos professores, os professores também não se espantavam com isso, não, eles achavam, assim, normal, que era isso mesmo, pelo fato da condição social deles, era isso que destinava, e era assim mesmo, e pronto, acabou. Parabéns, Elisa. Olha, boa sorte nos seus futuros estudos aí, no estudo que você está realizando, né, na sua tese, e com certeza você vai desenvolver um ótimo trabalho. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Patrícia. Só vou assim dar também mais uma oportunidade, se tiver alguém que queira fazer um comentário ou fazer alguma pergunta para a Elisa, né, que aí depois ela responde de uma vez só, né, e para nós caminharmos para o encerramento. Matheus quer falar?
Eu acho que Matheus quer falar, né? Com uma dificuldade, acho que, de conexão. Pode escrever no chat, né, se tiver dificuldade. Elisa, tem aqui uma pergunta, né, da Sofia. Elisa, por que você escolhe abordar o passado como um privilégio e não um direito privado? É a pergunta da Sofia. Também pode ser aqui pelo chat, né? Bom, então, Elisa, pode... Tem mais alguma coisinha? Acho muito interessante essa discussão de privilégios que não são tão privilégios assim. Não deveriam ser, pelo menos. Então, você está com a palavra, Elisa. Bom, primeiro, obrigado pelos elogios, pelas palavras carinhosas no chat também, o povo elogiando. Então, eu fiquei anotando algumas coisas, né? A professora Yamara falou que leu por causa do prof, o negócio da dissertação, né? Do negócio do prêmio, né? É verdade. Pois é, eu tinha muitas questões, assim, em fazer a dissertação, tenho até hoje, assim, quando eu entreguei, eu já falei, Luiz, eu quero refazer tudo, e ele fica, para de graça, assim. Quando alguém fala, posso ler, eu já fico em pânico, sabe, eu faço de tudo para a pessoa esquecer, e ela tem que insistir muito para eu dar, enfim, tô melhorando nessas coisas, eu tenho muitas questões. E quanto a falar de identidade, né? Assim, eu acho que tem tudo a ver, sim, mas a verdade é que o mestrado é uma loucura, é muito rápido, né? Todo mundo fala isso, sabe? Mas assim, até você viver, e você fica repetindo o clichê. Então, a verdade é que eu acabei fazendo uma escolha teórica muito do que me foi apresentado, sabe? Do que apareceu no meu caminho, assim. Porque eu já tive que fazer muitas coisas além que estavam no universo da socioeducação, né? Então, assim, todo o meu primeiro capítulo, a minha dissertação é muito grande, coisa que eu também já faria de outra forma, né? Se eu fosse reescrever agora, ia ser passando a faca. Sim, meu primeiro capítulo tem 60 páginas, porque eu quero apresentar às pessoas que não conhecem do ensino de história o meu objeto, né? E aí a maior parte das pessoas não sabe nem onde fica a cadeia, sabe? E eu aviso, né? Ilha do Governador. Então, assim, nunca pisou em Bangu, nunca foi no complexo de Jericinó, não sabe onde fica, né? O silenciamento e a cadeia ficar escondida não é à toa e tal. Então, eu tive que, assim, perdi, aspas, muito tempo, né, nisso. Então, no primeiro capítulo, eu faço todo esse censo de o que é, quem é o meu objeto de pesquisa, porque ao mesmo tempo que eu queria provar que aqueles meninos ali, eles eram repetidos, né? Eles eram repetidos, eles têm 15, 16 anos, são pobres, são negros, moradores de favela. Eu queria mostrar isso, eu também queria o contrário, né? Porque eu queria individualizar eles, né? Dizer que eles são sujeitos e tal. E aí eu até fiz um exercício que eu faço com eles de identidade, mas que poderia ser só uma dissertação sobre aquilo, né? Que é como eles se enxergam. Só que, de fato, falta tempo e, como eu posso dizer, esse caminho ter me cruzado, entendeu? Quando eu defendi, foi até o Wilmar, né, na minha banca. E aí ele, nossa, um fofo, né? Um querido, super generoso. E aí, na qualificação, ele já falou, não, você tem que incluir narrativa. Eu falei, meu Deus, tem que incluir narrativa. Aí o outro, não, narrativa autobiográfica, narrativa autobiográfica. Aí, pois é, foi um nojo o Wilmar, assim, ficou todo mundo apaixonado. E ele foi muito, muito querido. E aí, essa inclusão é muito difícil. Então, quando eu falei assim, eu vou para o doutorado, na entrevista, eu falei assim, não, eu vou para o doutorado, porque toda vez que eu apresento, alguém me fala uma coisa que eu deveria incluir, e eu, tipo, tento incluir, mas, assim, me falta tempo. Então, realmente, me faltou tempo, mas eu concordo plenamente. Eu passo na dissertação, eu tangenciei. É bom porque você já tem, né, coisas para trabalhar no doutorado, no primeiro doutorado, no segundo pós-doutorado, entende?
Não, e vai dando um desespero, né? Porque quanto mais a gente lê, às vezes a ignorância, né? Porque ainda tem isso, o meu tema, o meu objeto, eu não gosto muito de falar objeto, mas o objeto é muito triste, né? É muito triste. Então, assim, eu estou escrevendo dissertação, mas eu sou do movimento social, então eu estou indo na Alerj, eu estou menino preso, aí vou eu para Belford Roxo, atrás defensor, não sei quem. Então, assim, eles atravessando a minha dissertação o tempo todo, né? Então, enfim, não é fácil mesmo. Mas uma coisa que eu penso muito sobre identidade, que é uma provocação que eu pensei, é que, assim, a facção, que é uma coisa que eu decidi não falar na minha dissertação, como se não existisse praticamente, porque é muita informação, é um recorte. A facção é a maior identidade deles, né? Eles é o Comando Vermelho, inclusive tatuagem, né? Que também é um assunto que eu falo na dissertação. E eu decidi que eu não ia bater de frente com a facção, porque ela ganha, né? Ela dá um sentimento de pertencimento de grupo que não existe, né? E teve uma menina aí que falou que estudou no Emancipa, né? Agora eu não sou do Emancipa, eu sou de Escrevivendo, então eu não faço mais reforço escolar, eu faço oficina de literatura, então está sendo bem diferente, mas também muito legal. E o Emancipa tem 2 jovens que saíram do Degase que entraram no Emancipa de certa forma, né? Então, enfim, a gente faz esse trabalho de acompanhamento. E esse trabalho com eles foi muito legal uma vez, assim, que eles falaram assim, mesmo eles tendo saído do movimento, né, eles falaram, mas se tiver invasão eu vou, porque eu sou do Comando Vermelho. E eles fazem uma questão de falar, né, eu sou do Comando Vermelho. Eu vi aquela fúria deles, eu falei, gente, mas em nenhum momento eu pedi para não ser, eu não estou falando nada, sabe? Mas nesse evento que a gente estava do Emancipa, estava todo mundo de camisa verde, né? Aí entrou uma menina assim de camisa verde na sala que a gente estava dando aula de matemática, olha eu dando aula de matemática, não sucesso. Aí a menina entrou assim, aí ele falou assim, mas TV agora. Um falou pro outro. Aí ela tá de camisa verde. A gente pode ter outras camisas. Se eles mesmos se resolveram ali na discussão, tava um raivoso e o outro falando, não, eu também, eu nunca vou virar alemão, não sei o quê, mas eu posso ser outras coisas, né? E aí o meu ponto de partida ao dar aula lá é sempre isso, assim, eu fico pensando como se fosse uma proporção, assim, então, se eu não falar, se eu não bater na facção, mas se eu lembrar de outras coisas, a importância da facção diminui, e eles lembram outras identidades que eles têm, né? Então, assim, eles são pagodeiros, eles são do funk, enfim, então isso é uma coisa que eu faço, mas, sabe, eu teria que parar para estudar para poder produzir, né? Sobre essa apresentação, eu já fiz um artigo, então, assim, eu poderia, sabe, pensar na identidade, eu poderia pegar aquelas atividades, mas eu teria que ter um escopo teórico mais do que só aqui o meu feeling, que não é exatamente um feeling, né? Tem muito Paulo Freire e tal, mas de fato me falta. Essa coisa de poder construir a própria história, né? Por exemplo, as pessoas que vêm refugiadas, né? Os refugiados, muitas vezes, eles têm que reconstruir a narrativa deles para poder conseguir um documento no lugar que eles vão morar, né? E tem muitas pessoas que trabalham até no Cáritas, né? Que fazem justamente isso. São pessoas da história que vão ajudando a construir a memória desses refugiados. Mas quando foi a guerra? Quando você largou isso? Você veio para cá quando? Qual o nome do seu pai? Nesse passado roubado, né? Que foi roubado deles. E às vezes eu penso o quanto a gente poder revisitar o nosso passado contribui para a gente se entender enquanto sujeito no mundo, né? E honrar as nossas histórias. Então, quando eu pedi para eles escreverem um rolezinho, que foi a obra do Giovanni Martins lá, e aí, no começo era ninguém queria, não sei o quê, aquele desânimo, aquele desinteresse, e aí eu comecei, assim, coach literário, sabe? Eu falei, cara, todo mundo tem uma história para contar, gente, todo mundo. Eu falei, você acha que o Giovanni Martins, quando escreveu essa história, ele achou que ele ia viralizar no Facebook, que ele ia ganhar prêmio na Flup, sabe? Não, ele escreveu lá achando que ele era um qualquer, achando... E, no entanto, ele é um qualquer que escreveu uma coisa que todo mundo quer ler. E fiquei, tipo, né, fazendo aquele exagero. Ele, não, então eu vou escrever e tal. Né? E aí tem um menino, que é o PH, que ele sentava e escrevia. Ele escreveu 9 páginas frente e verso. Ele era mais escolarizado que os outros. E ele entrava na sala, ele falava, me dá meu papel. Aí eu dava, ele tá. E um dia eu levei 2 computadores e a gente começou a reescrever esses rolezinhos. E aí agora com o computador, eles podendo reescrever. Foi um exercício muito legal, mas foge exatamente do que eu estava falando na dissertação e tal. E é isso, assim. Aí você fala... sempre vai passar pela criminalidade, de alguma forma flerta com a criminalidade, as histórias e tal,
mas elas têm muito conteúdo, assim, né? E tem muita vida, e fala sobre outros interesses, outras vontades, outros desejos e tal. E muito dessa coisa da morte, né? A professora Patrícia falou da coisa das noções do adolescente não perceber, né? Eu comecei a dar aula muito nova, eu tinha 20 anos, então os meus alunos achavam que eu tinha 14, né? Eles sempre ficavam chocados com isso. Até comentei isso no Paulinho, que agora as pessoas não falam mais isso. Nossa, você tem 36, eu fico chateada, né? Porque eu cresci com eles falando, nossa, não parece. E eles falavam assim, os meninos do Extramuros, nossa, não, parece que você já tem... Não, você parece do terceiro ano. Eu falei, gente, pelo amor de Deus e tal. Eles têm uma dificuldade de pensar no futuro normal e se eu talvez não fosse professora de história e ficasse o tempo todo repensando isso, eu também cairia nessas armadilhas, né? De também não entender, desde coisas mais complexas como a memória, né? Hoje eu fiquei discutindo com os meus alunos, meus amigos da escola, eles falando que hoje em dia, eles não deixam o filho andar de ônibus e na escola a gente andava de ônibus. Aí eles me afirmaram de pé junto que naquela época era mais perigoso. Que hoje em dia é mais perigoso que naquela época. Aí eu comecei, gente, não, pelo amor de Deus, isso é memória construída, a gente está relembrando, a gente tem que ter no mínimo uma discussão aí de dados, aí, de polícia, de pesquisa. Então, a maneira como a gente revisita o passado, mesmo sendo estimulada, né, ela ainda tem distorções, ela sempre vai ter, né, distorções e espaços para encantamentos e para desejos e para semidelírios e tal. E no projeto do doutorado, porque no mestrado todo mundo ficou perturbando minha cabeça com o quê? Piaget, né? Porque o Piaget ele vai dizer que depois dos 12 anos está tudo prontinho, a gente já está com tudo formado e tal. E como é que esses meninos com 16 têm tantas coisas que não? Então, assim, aí é isso, né? Eu fui ler Piaget, que é difícil pra caramba, né? A gente lê, não entende nada. Aí você vai ver vai ler alguém que leu Piaget para te ajudar, né? E aí vai ler. Então, assim, é uma coisa muito grande, né? É um tema muito guarda-chuva. Mas eu penso muito sobre isso, sobre essa distorção, né? E o quanto a gente projeta da morte, né? Então, por exemplo, tem um aluno que eu adoro, assim, né? Mas eu perdi contato. E ele fez uma tatuagem, assim, tipo, enorme, assim, na mão, do Comando Vermelho. E aí, ele fez a tatuagem, eu não falei nada, né? A tatuagem de cadeia já é um capítulo à parte. E aí, depois, a mãe dele foi visitá-lo e ele apagou a tatuagem. E aí, como é que eles apagam? Com esponja, fervendo. Então, eles queimam a esponja, então fica aquela ferida, assim, e uma queimadura, né? Então, assim, são corpos machucados, né? E, assim, e a tatuagem... Inclusive, outro dia eu estava lá, um moleque desenhou Kalina. Aí eu falei, quem é Kalina? Tava tatuado. Aí ele falou, não é Kalina, é Karina, minha namorada. Eu falei, mas tá escrito errado. E ele tatuou. Só que ele fez só com um machucado, ainda não tinha tinta. Eu falei, pelo amor de Deus. A parte da tatuagem é que esbarra no meu moralismo, assim, é o que mais do que violência com a mulher é a tatuagem, porque eu penso, caraca, vai levar para a vida e eles se machucam, né? Mas, enfim, esse meu aluno, ele batia na mão assim, falava, é carne morta, professora, é carne morta. Eu, assim, era uma ferida com carne viva. E o quanto isso diz, né? Se a pessoa faz uma tatuagem que é para a vida toda, e depois ela paga, e aquilo é uma mutilação, praticamente, né? Você vai querer que a pessoa tenha cuidado ao arrancar o cordão na Praça Sans Penha, né? Ai, poxa, mas podia pedir para não machucar, porque a gente fala assim, ai, são muito violentos. Você fala, gente, a pessoa está se mutilando, você acha que ela vai tomar cuidado na hora de arrancar teu iPhone, na hora de arrancar teu cordão, vai ter qualquer tipo de consciência de classe, de não roubar do pobre, roubar do rico. Às vezes as pessoas, elas desconhecem essa realidade. E esse mesmo menino, ele falou assim uma vez, ele leu, ele era pouco alfabetizado, e ele foi lendo, e ele leu Tra. Aí, quando ele leu Tra, ele completou Balho, né? Ele, trabalho. Aí eu falei, caraca, toca aqui, não sei o quê. Aí eu não li, ele não falou eu supus, ele falou, eu inventei, né? Eu achei que era. Aí eu falei, não, mas lê assim mesmo, a gente não lê tudo, não, a gente começa a ler e supõe o resto. É isso mesmo. Aí ele falou, não, nem fica animadinha, que ler é muito difícil, e essa vida já está toda cagada, é melhor eu morrer e nascer de novo. Então, tipo assim, como é que um menino de 16 anos fala isso, sabe? Que expectativa ele tem da vida dele se a morte é algo tão próximo? São amigos que foram assassinados, ele achando que, né? Eu falei, não, você ainda tem muita cagada para fazer, você fica tranquilo que tem muito tempo para você fazer besteira. E, assim, é muito triste pensar isso, porque a maneira como ele supõe o passado dele, que inclui a morte, vai ser a maneira como ele vai pensar a vida dele, né? E como ele vai
conjecturar a vida dele. O moleque que faz uma ferida dessa na mão foi o mesmo moleque que falou que melhor morrer e nascer de novo, né? E quão injusto é com esse menino ele fala uma coisa dessa, né? Tipo, como é que a gente dorme e acorda sabendo que tem gente que acha melhor morrer porque a vida já é horrível, né? E essa coisa do futuro, né, que até a professora Patrícia também falou, né, Paulo Freire fala muito, né, que o futuro é inexorável, a gente não pode abrir mão do futuro ser aberto, né, por mais que a gente mostre essas estatísticas que reforçam a necropolítica, que reforçam essa estrutura de morte, de moer gente, de matar gente, e talvez, às vezes eu fico pensando assim, quando a gente estimula que um saiu, não sei o quê, será que isso é uma pegada liberal, né, da individualização da conquista? Mas muitas vezes é isso que dá, porque a estrutura é terrível, romper a estrutura é muito difícil. E Paulo Freire vai falar o contrário, né? Ele vai falar, não, você achar que o seu futuro já está condenado, isso é ser neoliberal, né? Isso é você negar ao jovem a possibilidade de ter um futuro. E eu acho que a educação deveria servir para isso, né? E muitas vezes não é isso que acontece. Da pesquisa, a pergunta da Sofia, olha, Sofia, eu não sei responder, porque quando eu falei que eu penso que o futuro é um privilégio, eu pensei justamente na ideia de, tipo, é algo que poucos têm, né? Então, eu não fui tão a fundo. Teria que pensar. Mas não sei dizer, na verdade. Se você quiser desenvolver um pouco, quem sabe eu tenho mais estrutura, ou tenho mais, como falo, repertório. E também, acho que é isso, né? Porque a outra pessoa falou... É isso. Elisa, sensacional. A professora Luciana também está com a mãozinha ali levantada, mas eu queria destacar uma coisa que eu fiquei aqui pensando que eu não quero deixar passar, né? Também nesse trabalho fantástico que você apresentou aqui para a gente, né? Dessa forma tão apaixonada, né? Que eu acho que é como deve ser um professor engajado, né? E assim, para além disso, você também está aí nos movimentos sociais, assim, parabéns por esse engajamento, né? Mas eu queria destacar também as estratégias pedagógicas, né, didáticas, que você criou para chegar nesses meninos. Sensacional isso, né? Como você pensou ali, usou o rolê, né? Todas aquelas estratégias para mobilizar os meninos, né? Trazendo outras trajetórias de vida com as quais eles tinham, né? Podiam ter alguma identificação, e foi construindo isso. Isso é sensacional, né? Assim, para os meninos que estão aqui, que são licenciandos, né? Entender, porque muitas vezes é isso que a gente fala, né? Nós temos que mobilizar aquilo que faz sentido, né, para os nossos alunos, para que a história tenha sentido, para que eles construam um conhecimento significativo, mas muitas vezes a questão que surge é como fazer isso? Como nós podemos fazer isso, né? E foi muito bom, né? Foi muito bacana ver aqui como você fez isso, né? Como você mobilizou essas estratégias para chegar nos alunos, para conversar com eles, para fazer com que eles falassem, né? Muito, muito legal. Parabéns também por isso, né? Luciana? Obrigada. Gente, boa noite. Parabéns, Elisa, pela sua pesquisa. Tenho acompanhado a sua pesquisa já há algum tempo no Prof. História, né? Achei assim espetacular, tá? Mas eu queria desviar um pouquinho, Elisa, do seu foco da pesquisa para te fazer uma pergunta. Você também dá aula em outras escolas, ou não? Tá? Sim. Essa situação de mobilizar uma linha de tempo biográfica, você consegue fazer isso em outras escolas? Tá? Aí eu vou juntar um pouquinho o que a Patrícia falou. Nas escolas que eu dou aula, eu normalmente dava, já acabou, né? Eu dava aula, eu normalmente trabalhava com 6º ano, né? E era uma coisa que era exatamente isso, é uma outra realidade, é um outro público, o passado a gente conseguia construir, não tinha medo de dizer o passado, mas o futuro era uma coisa muito longe, entendeu? Muito longe. Né? Dizer assim, quando você tiver 20 anos, nossa, 20 anos eu vou estar velho. Então, essa dimensão de noção de tempo
tá? Em passado, presente e futuro, eu acho que é muito difícil, né? Inclusive, o próprio Piaget diz que é a noção mais difícil de ser construída e é a última que é construída, né? Então, não está construído o concreto, o abstrato não está construído aos 12 anos de jeito nenhum, certo? Eles vão construir muito mais, muito posteriormente, né? Então, a minha pergunta seria essa: dá para fazer isso com outros públicos? Você tentou fazer isso com outros públicos? Você teve que enfrentar o mesmo tipo de problema? E como a Jussara falou, as estratégias didáticas que você pensou foram sensacionais, né? Porque, na verdade, nós temos aqui um público, né, em que nós vamos para diferentes escolas com diferentes públicos, certo? E que nem sempre é a mesma coisa, né? Esse, assim, você fez um trabalho espetacular, né? Tirando o Luiz dessa história, né? Você fez um trabalho espetacular, certo? Amo o Luiz, tá? É por isso que eu estou brincando. Entendeu? É para a minha paixão. Então, será que você poderia falar um pouquinho sobre isso? Ou você não tem essa experiência com outras realidades escolares? Que nós temos aqui um público que vai para vários públicos, né? Vai para várias escolas diferentes. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Posso responder agora? Pode. Sim, Elisa. E aí, assim, vou pedir assim, que você responda, e aí também a gente já vai caminhando para a finalização, né? Pode fechar, né? Se despedir. Claro. Não, então, no doutorado, eu pensei em fazer essas oficinas justamente para que eu conseguisse comparar e de maneira com uma metodologia mais organizada, porque um dos meus calos na minha dissertação é que justamente eu tinha problemas com a metodologia. Eu falava, cara, Luiz, não é assim. E ele falava, para de ser careta, para de ser cafona, o professor te dá essa oportunidade e tal. E eu queria, assim, sabe, pegar a estatística, aquelas coisas, sabe? Eu sou assim. Então, como na minha dissertação eu fiz uma escolha de fazer a narrativa, né, de ser uma narrativa autobiográfica, eu fiquei muito focada só nesses meninos mesmo. Eu já fiz outras experiências assim, mas de maneira informal e não como pesquisa, entende? No SEAT, o que eu fiz, no PH, as coisas estão sempre mais, né, mais difíceis, assim, por conta do tempo mesmo, de um planejamento muito rigoroso. Mas no SEAT, não. Então, assim, no SEAT, uma vez, eles quiseram... Foi 50 anos do SEAT, né? O SEAT foi fundado na ditadura militar. Então, era 50 anos do SEAT, a gente ficou falando muito sobre isso, e aí a gente fez uma linha do tempo 50 anos no SEAT. E aí foi uma linha do tempo que envolvia todas as paredes da sala, e foi incrível, porque a gente botou na sala livro de história antigo, eles amaram rasgar o livro, e a gente fez uma linha gigante envolvendo a história política, né, com os presidentes, mas também envolvendo a história pessoal deles, o ano que eles entraram no SEAT, fotografia deles, e aí foi muito legal. Foi com essa turma que eu fiz a brincadeira das cartas que eu falei, que a gente ficou brincando de proporção. Então, assim, deu um trabalho danado a gente montar foi uma sala inteira de linha do tempo, assim, que corria a sala inteira. E aí eu tenho fotografia e os trabalhos que eles fizeram, eu tenho todos aqui e tal. Mas eu nunca me debrucei para fazer qualquer análise, digamos assim, mais acadêmica, com uma metodologia mais organizada, para poder sistematizar, mas eu acho que é interessante, porque ia falar sobre essa classe média, né? Sobre os alunos que têm uma escolaridade linear, né? Eu falo assim, nem sei se exatamente esse é o termo, mas que têm uma escolaridade com todos os anos completos, né? E que foram estimulados desde a primeira infância a pensar o tempo. Mas sobre a própria vida, a autobiográfica, eu não fiz. Mas eu quero fazer no doutorado. As oficinas que eu me proponho a fazer, assim, eu ainda não... Eu posso mudar, né? Agora, Deus, doutorado são 4 anos, então eu não estou ainda... Passou muito rápido. Já me disseram isso. Mas, assim, como posso dizer, como está tudo com pandemia, né? Eu nem posso pensar em nada desse tipo.
Mas agora, por exemplo, estou sendo apresentada ao texto da Conceição Evaristo, né? A literatura dela de escrevivência, então já é uma outra coisa que eu também quero incluir. Mas eu penso em fazer oficinas que envolvam a linha do tempo, e aí eu tenho que, por isso que também eu tenho que conversar com o Luiz sobre a metodologia, porque o que eu faço com um não vai dar para fazer com o outro, porque eu não preciso mostrar a música do Marcelo D2 para falar para o menino, escreve aí, ele vai falar 1000 vezes. Fui à Disney 5 vezes, não sei o quê, com muito mais facilidade. E eu também penso em falar sobre tatuagem, que é uma coisa que eu já percebi que na cadeia tem um valor e que para os jovens de 16, 17 anos também, né? E fala sobre o eterno, fala sobre... A tatuagem é uma linha, é uma marcação temporal no seu corpo, né? Então, eu também penso em incluir a discussão da tatuagem, mas para isso eu teria que fazer, nossa, mais uma outra grande imersão, né? Porque também tem muita pesquisa sobre isso, não tatuagem de cadeia especificamente, mas tatuagem como um todo. E aí eu também penso em fazer outras oficinas que eu ainda não sei exatamente como, né? Essas duas eu sei que eu quero fazer, de tatuagem e de linha do tempo. Mas uma próxima eu ainda não sei, para justamente poder comparar, né? Sem dúvida, mas é exatamente isso. São realidades diferentes, né, Elisa? Na hora que você falou no SEAT, eu falei, é uma outra realidade com a qual ela convive. Será que lá no SEAT ela faz as dificuldades que você teve para montar uma linha do tempo dos 50 anos do SEAT, com as questões dos meninos, foi nenhuma, né? Ou muito menores, né? Porque não existe essa coisa, medo da identidade, né? Porque esses meninos do Degasse não querem, não conseguem trabalhar com a questão da identidade. Mas, de qualquer forma, você já fez uma oficina. Então, são outras questões que vão estar envolvidas na construção de linhas do tempo biográficas em diferentes lugares, né? Era isso que eu queria chamar aqui a atenção, que o seu trabalho é brilhante, né? Mas que, então, a gente vai pensando a realidade, a gente vai pensando aonde a gente está, para entender quais são os problemas que a gente tem, para poder construir essa linha de tempo biográfica, né? Tá? Era isso que eu queria chamar a atenção, que é isso que a gente tem que fazer, né? Obrigada, Elisa. Parabéns. Perfeito, Luciana. Então, pessoal, quero agradecer aqui, né, a presença de todo mundo, né, em especial a Elisa, maravilhosa. Eu já estou querendo ler a sua tese de doutorado, tá? Então, vai lá, se dedica, escreve direitinho, que eu já estou curiosa para ler a sua tese. Também. Não é? Também quero. Obrigada mesmo, Elisa. Vai ser pequena, isso eu já decidi. Duvido. Quero ver. Duvido. Quero ver. Duvido muito. Estou apostando para você que não vai, não. Muito obrigada Obrigada, mesmo, viu, Elisa, pela sua presença aqui e todos vocês que estão aqui, viu, pessoal? Muito obrigada. As professoras, Patrícia, Yamara, Luciana, obrigadíssima, né? E até o nosso próximo Encontros de Formação. Tá? Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Beijos. Tchau. Obrigada, gente. professora. Foi ótimo. Parabéns, Elisa. Super parabéns. Obrigada, Patrícia.